Da Escola Professor Luiz Felipe. Eu sou Ismael Souza, aluno do curso de graduação em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e componente do programa Residência Pedagógica na Escola Professor Luiz Felipe. E hoje estou aqui juntamente com a minha companheira Andreina Farias, que assim como eu, é também aluno do curso de graduação em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e também componente do programa Residência Pedagógica na Escola Professor Luiz Felipe. Olá, Andreina. Olá, gente, boa tarde. Oi, Ismael, boa tarde. Bom, pessoal, hoje vamos trabalhar aqui dois conteúdos, né? Primeiro, vamos abordar o Brasil no século XXI e algumas crises que o Brasil enfrentou, principalmente ali a partir de 2014, e também a regionalização do território brasileiro, né? Que teve seu pontapé inicial no início ali do século XX. Abordando já esse primeiro contexto, pessoal, sabemos o contexto da crise, né? Sabemos que em 2008 o mundo enfrentou uma crise, né? Que é a chamada crise de 2008, que ocorreu nos Estados Unidos, principalmente ali tem a ver com a questão do setor imobiliário. E na época, pessoal, o Brasil não sofreu grandes consequências disso, mas anos depois, principalmente a partir de 2014, o Brasil teve reverberações desse contexto que aconteceu em 2008, e também motivo de outras crises internas, né, que ocorreram no nosso país, foi o que causou essa crise econômica, e a Andreina vai falar um pouco sobre esse contexto. Olá, gente, boa tarde novamente. Eu vou começar a falar sobre o Brasil, que na sua primeira década deste século, ele ampliou sua influência no contexto geopolítico e assim ele chegou a ocupar em um breve momento a sexta posição entre as economias mundiais. Então o Brasil deu um grande passo. Todos nós sabemos que o Brasil é um país importante no cenário internacional. O país é integrado no G20, onde ele reúne vários países desenvolvidos e emergentes e discute propostas relativas ao sistema financeiro internacional e à economia global. Então, a gente pode ver que o Brasil é de grande importância para o sistema. Onde também possui um papel relevante nas discussões sobre questões ambientais em nível mundial e ainda em potência regional. Lá por 2014 e 2015, houve a crise econômica, onde o cenário modificou, pois teve a consequente perda de projeção e a confiabilidade do cenário internacional. A crise ela abalou a influência brasileira também no cenário regional latino-americano. E essa crise brasileira ela se relaciona à crise global, onde, por conta dessa crise, desacelerou a economia na China. E todo mundo sabe que a China é nosso grande parceiro econômico, tanto a China como os outros países. Então, isso foi uma grande facada na economia brasileira. Só para ressaltar, pessoal, assim como a Andreina citou, ela cita a questão dos países emergentes, né? Os países emergentes é o que antes eram chamados principalmente países subdesenvolvidos, né? Países que estão ali em desenvolvimento, tanto que o Brasil faz parte de um bloco econômico, né? Que é os BRICS, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né? Que são países que estão ali em constante desenvolvimento, né? E hoje o termo mais aceito e mais usado é o termo emergentes, né? Bom, pessoal, partindo para o nosso segundo momento, vamos citar aqui um pouco sobre a questão da regionalização, que, como a Andreina citou no início, teve seu pontapé inicial a partir do início ali do século XX, e vamos abordar um pouco sobre esse contexto aqui com vocês. Como o Ismael falou, a questão ela teve regionalização, ela começou no início do século XX. Mas primeiro a gente vai falar o que é regionalizar. Regionalizar significa estabelecer regiões com base em determinados critérios. Esses critérios eles podem ser naturais, históricos, culturais e socioeconômicos. A regionalização ela agrupa estados com características semelhantes, onde ela possui levantamento de dados, permite a comparação e a precipitação
disparidades regionais. Ela também existe a possibilidade de maior intervenção governamental para minimizar essas diferenças, no caso, a desigualdade. E assim, existe também a divisão regional no Brasil, onde, como o Ismael falou, ela teve diversas modificações no início do século XX. Surgiu que nesse início do século, onde surgiu as primeiras iniciativas de regionalidade. Mas só foi em 1930 que ocorreu a criação do IBGE. Todo mundo sabe, né? O IBGE foi uma grande criação para a gente, que foi aí que os levantamentos estatísticos tornaram-se regulares. Esse processo histórico de ocupação e transformação em território pela sociedade, onde nos levou ao atual estágio de meio técnico, onde a gente veio conhecer mais, entender mais toda essa contextualização de regionalidade. Foram divididos nos seguintes aspectos de regionalidade. Primeiro, a quantidade de recursos tecnológicos avançados, o volume de atividade econômica moderna nas áreas financeiras, a situação da agropecuária e em relação à mecanização. Esses foram 3 pontos que definem muito a regionalização, no caso. Vale ressaltar também que Milton Santos dividiu em 4 Brasis, como ele falou, que são. Esses 4 Brasis foram Amazonas, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. A região concentrada ela foi composta de denso sistema de fluxos em razão dos elevados índices de urbanização. O Centro-Oeste eles estão presentes características de modernização. O Nordeste, podemos ver que foi onde executaram o período de grande desenvolvimento econômico, que foi da cana, lá pelo século XV. A Amazônia, ela trata-se de uma região de baixa densidade demográfica e poucos recursos tecnológicos. Esses foram os 4 Brasis que Milton Santos e sua equipe distinguiram. É interessante, pessoal, ainda no contexto dos 4 Brasis, né? Infelizmente, como é um podcast, nós não podemos mostrar a foto, mas se vocês pesquisarem ainda numa pesquisada 4 Brasis, vocês vão encontrar um mapa, né, onde está bem dividido. E nesse mapa é interessante que o professor Milton Santos, que é um clássico, né, da geografia, ele faz a junção ali entre Sul e Sudeste, né, que é a região de fato concentrada do Brasil, onde se concentra o maior poder econômico, onde estão os maiores PIBs, né, onde estão as grandes indústrias, as grandes empresas. Enfim, ele faz essa concentração. Se vocês puderem, é interessante vocês pesquisarem para notar do que estamos falando, né, do mapa. Vocês vão ver lá que está bem definido. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast e eu convido vocês, pessoal, para acompanharem, vocês que acompanham pela plataforma Spotify, a seguirem nossa conta, e aos que acompanham via YouTube, a se inscreverem em nosso canal e ativarem o sininho. Assim vocês serão avisados todas as vezes em que um episódio novo for postado. Né? Que até porque mesmo esse podcast, como eu havia citado lá no primeiro episódio, é um podcast destinado a vocês, alunos. Então, sempre que um episódio novo for postado, é interessante que vocês venham, que vocês acompanhem, até porque são conteúdos que acompanham aquilo que vocês estão estudando no nível didático. Enfim, é isso. Um abraço e até o próximo episódio.